como fazer um gráfico de mapa aqui no Excel, igual este daqui que você está vendo aí na tela. Esse gráfico aqui foi 100% feito com Excel. E olha que interessante, a partir das informações que eu tenho aqui nessa minha tabela, como estado, e de fato é a região aí do Brasil. Então, por exemplo, Acre, Alagoas, Amapá e assim por diante. E aí, numa outra coluna, eu tenho aqui o faturamento de cada um aí desses estados. É claro que, para que você possa fazer um gráfico de mapa ou qualquer outro gráfico que seja aqui no Excel, você precisa ter uma base de dados, que é o lugar da onde o gráfico vai puxar as informações. Nesse exemplo aqui eu estou mostrando estado, os estados aqui do Brasil e o faturamento, as vendas de cada um aqui dos estados. É um exemplo, você poderia usar um outro tipo de informação, outro tipo de dado, não faz diferença, beleza? O importante é você ter uma base de dados para poder construir o gráfico e, importante também, você ter dessa forma os estados. Então, por exemplo, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, você ter aí realmente os estados do Brasil para que o Excel consiga aqui fazer um gráfico de mapa. Tá? Se é gráfico de mapa, você precisa ter as regiões. Não precisa ser só do Brasil, pode ser de vários outros países do mundo. Funciona também, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos fazer do zero, passo a passo, né? Primeira coisa, eu vou fazer o seguinte, vou selecionar a coluna B, que é referente ao UF do estado. E se eu quiser selecionar aqui pelo nome do estado, Acre, Alagoas, Amapá, São Paulo, Rio de Janeiro, será que eu posso? Pode, claro que pode. Então vamos até fazer assim, que eu acho mais fácil para evitar confusão. Deixa eu selecionar a coluna onde eu tenho os estados, o nome da região ou os países, que pode ser também, você pode fazer um mapa de países, beleza? Selecione então a região e aí você vai apertar e segurar o botão Ctrl do seu teclado. Ó, aperta e segura aqui o botão Ctrl e aí eu venho e seleciono aqui os dados, as informações numéricas, aqui no caso o faturamento que eu estou utilizando. Depois disso eu vou clicar aqui, ó, inserir e nesta parte de gráficos eu clico aqui, ó, mapas, mapa oroplético. É só eu clicar aqui e o Excel já vai mostrar aqui na tela para mim o mapa. Mas pera aí, esse mapa que você colocou tá bem diferente desse daqui, hein? Mas calma lá, a gente vai deixar este gráfico que a gente acabou de adicionar, que é o padrão aqui do Excel, esse gráfico azul, com as tonalidades aqui de azul, com fundo branco, a gente vai deixar ele exatamente igual esse daqui que a gente está vendo, que a gente viu lá no começo do vídeo. E o interessante é o seguinte, o gráfico você pode até falar assim, beleza, interessante, né? Um gráfico aqui de mapa e quanto mais escuro a cor, olha que interessante, quanto mais escuro a cor da região, maior o valor. Ao contrário, aqui, ó, maior o valor. E quanto mais claro aqui a cor, aqui está branco, né? Menor o valor. A gente pode também fazer alterações aqui nessas cores, nesses esquemas. Então, se a gente dá uma olhada aqui no gráfico, eu consigo ver que, por exemplo, o Acre vendeu bem, né? Porque ele está com uma cor aqui bem escura. Aí tem esse estado aqui também que vendeu bastante. E aqui, por exemplo, se eu pegar São Paulo, não foi tão bem assim. Minas foi muito próximo a São Paulo, porque está aqui na mesma tonalidade, né? Então, um gráfico bem interessante. Caso você queira colocar os valores no gráfico, você também consegue. Ou ainda, você pode fazer o seguinte, ó, só de você deixar o mouse em cima de uma região aqui no seu gráfico, você consegue ver, ó, faturamento, qual que é o ponto? Pará, estado do Pará, e o valor, R$ 193.074,53 centavos. Se eu colocar o mouse aqui em cima, ó, consigo ver, ó, estado da Roraima, ó, Roraima, e o valor, R$ 244.423 centavos. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos ajustar aqui o layout desse gráfico para que ele fique bonitão, igual esse daqui que a gente viu no começo do vídeo. Funcionalidade, muda alguma coisa? Mudar o layout? Se eu deixar ele mais colorido, se eu mudar alguma coisa? Não, é só questão mesmo de estética. Mas vamos fazer porque fica bonito, né, numa apresentação ou algo do tipo. A primeira coisa que eu já vou fazer, ó, tá vendo que o gráfico tem essas bolinhas aqui laterais? Sempre que você clicar, segurar e arrastar essa bolinha, você consegue alterar o tamanho do gráfico. Então eu vou deixar ele mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Beleza, acho que foi interessante assim. Pronto, depois o que eu vou fazer? Eu vou jogar um pouquinho aqui para a esquerda, pronto. Vou clicar agora em Design do gráfico. E olha que interessante, aqui em cima, Design do gráfico, existem vários estilos de gráfico que a gente pode escolher, ó. O Excel aqui, ele já mostra pra gente alguns layouts pré-determinados, né? Alguns layouts prontos, né?
Tem alguns layouts aqui bem interessantes, porém pode ser que o layout que você queira não esteja aqui. E é justamente interessante a gente fazer o nosso do zero, passo a passo. Primeira coisa que eu vou fazer então, depois que a gente clicou e selecionou o gráfico, é clicar aqui, ó, formatar, e aí eu vou clicar em efeito de forma. Clico aqui em sombra, escolho essa segunda opção aqui, ó, deslocamento inferior direito. Quando eu coloco essa opção, perceba que o Excel ele adiciona aqui uma sombra para mim em toda essa área grandona aqui do gráfico. Aí fica um efeito bem interessante. Já dá um destaque legal para o nosso gráfico. Depois disso, como a gente viu aqui, ó, o gráfico está com um fundo azul e está aqui também com uma borda amarela. Dá para a gente fazer isso também. Já deixa eu voltar aqui com o gráfico selecionado. Eu clico aqui em formatar, contorno de forma, escolho aqui, por exemplo, a cor amarela. Posso também, ó, contorno de forma, espessura, deixar aqui no tamanho 1 ou ainda 1,5, por exemplo. Ó, agora já ficou aqui com a borda amarela. Beleza, vamos adicionar agora um fundo azul aqui para o nosso gráfico. Deixa eu clicar no gráfico novamente, formatar, preenchimento de forma. Aqui em preenchimento de forma, posso pintar de um azul ou da cor que você quiser, né? Você pode escolher aqui. Porém, eu não vou estar escolhendo uma cor que o Excel fornece aqui. Vou fazer o seguinte, ó, gradiente, e aqui no final eu vou clicar em mais gradientes. E aí vai abrir essa janela lateral aqui para mim, onde eu vou fazer o seguinte, ó, preenchimento de gradiente. Eu escolho aqui essa opção, e com o preenchimento aqui de gradiente, aqui embaixo a gente consegue escolher, ó, gradientes pré-definidos. Já escolher uma cor interessante. Como eu vou pintar ali o fundo de azul para de fato remeter o oceano, a água do mar, eu escolhi aqui mesmo um azul escuro para ficar interessante. Porém, tem várias opções de azul que você pode escolher, ó. Tem um azul um pouquinho mais claro, aí tem várias opções, né? Tem outras cores também além do azul. Deixa eu clicar aqui, escolher o azul escuro. Pronto. Depois disso, finalizou a parte do fundo do gráfico. Posso fechar essa janelinha. E olha que interessante, já está bem parecido com o gráfico que a gente fez aqui. O que está faltando? A gente colocar aqui os textos, ó, em branco, para que a gente consiga ler, né? Por quê? Porque o fundo é escuro. Se a gente deixar aqui o texto escuro também, vai ficar difícil de ler. E depois pintar o gráfico em si e colocar aqui a legenda da região de cada parte aqui do gráfico, ó. Roraima, Amazonas, Mato Grosso e assim por diante. Então vamos lá, clicar aqui em gráfico de mapa e vou selecionar, ó, o título, ó. Então eu clico aqui no título, ou ainda você pode clicar no gráfico em si, beleza? Clica no gráfico, página inicial, muda aqui a cor para branco, por exemplo. Coloca em negrito também se você quiser. Ó, aí já fica mais fácil da gente ler. Uma coisa que eu gosto de fazer, aqui no título, ó, eu dou 2 cliques ali, ó, para poder mudar o nome do título. Então vou colocar aqui, ó, gráfico de mapa. Pronto. Essa janela aqui abriu, deixa eu fechar ela, beleza. Agora, pessoal, vamos fazer as alterações no mapa em si. Agora é importante que, ao invés de você clicar na área do gráfico, você clique de fato dentro aqui do gráfico. Tudo bem? Dentro aqui do Brasil. Você clica aqui no mapa mesmo, e aí você vai vir aqui, ó, formatar, efeito de forma. Olha a diferença que vai dar isso daqui. Sombra, escolhe a primeira opção. Olha que legal. Ele cria um efeito 3D aqui para o nosso gráfico. Parece aqui que os estados se destacaram um do outro, fica bem mais interessante. E outra coisa que eu gosto de fazer, selecionar de novo aqui o mapa, formatar, contorno de forma, colocar aqui um contorno de forma preto. Olha, aí ele dá uma definição maior, uma separação melhor de um estado para o outro. Já está ficando interessante, né? Agora o que a gente pode fazer? Colocar uma cor diferente. Porque como eu falei lá no começo do vídeo, o faturamento ele está sendo segmentado no valor maior pelo azul escuro e no valor menor pelo branco. A gente pode alterar esse esquema aqui de cores. Para que a gente possa fazer isso, é bem simples. Vamos clicar aqui no gráfico de novo, formatar, preenchimento da forma, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Por exemplo, coloco aqui em gradiente, mais gradientes, só para abrir essa janela aqui lateral. Quando abrir essa janela lateral, eu vou clicar aqui nessa última opção, ó. Clico aqui, essa opção aqui chamada opções de série. E aí eu venho aqui, ó, cor da série, e perceba que ele me dá aqui a oportunidade de mudar a cor aí desse gráfico. Então aqui tem sequencial de 2 cores, ou seja, azul e branco, por exemplo, ou eu posso colocar aqui também, ó, 3 cores. E aí ele tem uma tonalidade um pouco diferente. Perceba que ele sai aqui, ó, o menor valor é branco,
o valor intermediário é laranja e o maior valor é azul. Eu vou ficar aqui, pessoal, realmente com duas cores, até porque é um pouco mais fácil, né, da gente encontrar um padrão bonito. Pelo menos para mim é mais fácil trabalhar com duas cores, mas você pode usar aqui também a opção de 3 cores. Aqui eu não vou mexer em nada, só vou mexer na cor mesmo em si e vou utilizar aqui um amarelo. Eu já havia deixado pronto, ó, um amarelo aqui embaixo que eu fiz. Como é que eu fiz essa tonalidade de amarelo que não está presente nas cores que o Excel fornece? É só eu clicar aqui, ó, mais cores, e aí eu consigo, ó, criar a minha própria cor aqui. Então o que eu fiz? Eu deixei aqui no amarelo, por exemplo, ó, um amarelo bem clarinho, mais ou menos esse daqui. E aí eu cliquei em OK. Como eu já deixei feito, ó, já deixei pronto, vou selecionar aqui o amarelo para a cor mais fraca e vou selecionar aqui o verde, ó, para a cor, para o valor maior. Olha que legal, ele já pintou aqui para mim o gráfico da maneira que eu escolhi as cores. Posso fechar agora essa janela e aí já está quase pronto nosso gráfico. O que está faltando aqui no nosso gráfico em comparação ao gráfico anterior? Apenas colocar as legendas, né, em cada região ali do mapa. Então vamos lá, deixa eu clicar aqui no mapa, formatar, ou ainda aqui, ó, design do gráfico, adicionar elementos de gráfico, rótulos de dados, e eu clico aqui em mostrar. Só que perceba, quando eu clico ali no rótulo de dados, ele adiciona para mim o valor de cada região. E ele não coloca o nome, eu preciso do nome e não do valor. Como é que eu posso fazer isso? É bem simples. Então no mesmo lugar, olha só, design do gráfico, adicionar elementos de gráfico, rótulos de dados, mais opções de rótulos de dados. E aqui eu consigo, por exemplo, alterar. Então eu quero o quê? Nome da categoria? Eu clico aqui, ó. Aí eu fecho aqui o valor. Olha que legal. Aí ele me mostra o nome da região ao invés de ficar mostrando ali o valor. Já posso fechar isso daqui. E também tem um detalhezinho, né? O gráfico anterior, ele está abreviado, ó, nome. Amazonas, Mato Grosso, Tocantins e assim por diante. Só que o gráfico que eu acabei de fazer aqui, ó, ele está com o nome completo, ó. E esse nome completo, nem sempre ele cabe no tamanhinho ali da região, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o Acre, ó, nem dá para ver o que está escrito, só aparece o A. Para que a gente possa reduzir esse tamanho e deixar ele abreviado, eu vou fazer o seguinte. Só que antes, deixa eu fazer um convite mais que especial. Clica aqui no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso, você tem direito ao certificado de conclusão. Então, clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Beleza, como é que eu faço então para abreviar aqui o nome que eu coloquei no mapa? A gente vai ter que fazer o seguinte, clicar com o botão direito do mouse, selecionar dados. E aqui no selecionar dados, perceba que esta janela do lado direito mostra para mim as regiões aqui do Brasil, os estados, escritos de forma completa. Eu preciso disso daqui de forma abreviada. Então, o que eu posso fazer? Clicar aqui em editar. Beleza? Cliquei em editar e aí eu venho, ó, seleciono toda essa coluna aqui do UF até o final. Beleza, aqui, ó. Selecionei tudo, a coluna ali do UF, cliquei em OK e pronto. Olha que legal. Agora, ao invés de mostrar para mim o nome inteiro, ele mostra a abreviação dos estados. E aí eu consigo ver de forma mais completa, né? E resumida também, não fica muita informação na tela. E como eu falei para vocês, aí já está muito próximo, ó, pessoal, já está bem parecido. A única diferença realmente que ficou é que nesse gráfico que eu havia feito, ó, a fonte está cinza. E nesse novo gráfico que a gente fez juntos, passo a passo, a fonte aqui está meio misturada, né? Tá branco em algum lugar e preto no outro. Mas ficou interessante, ficou legal. Dessa forma eu vou deixar assim mesmo. O que eu estava falando é o seguinte. A gente sabe que o verde representa o maior faturamento e o amarelo o menor faturamento. Então a gente consegue ver no mapa as regiões, como por exemplo Bahia, teve um faturamento muito bom. Por quê? Ele está com um verde aqui bem escuro. Em contrapartida, eu consigo ver que, por exemplo, aqui Santa Catarina, ou ainda aqui, ó, bom, Santa Catarina não teve aqui um faturamento tão bom, né? Compensação, Bahia foi bem maior. Dá para ver simplesmente aqui olhando o mapa. E se você quiser ver, de fato, o valor de cada região, você pode simplesmente deixar o mouse aqui em cima. E aí você consegue ver
o valor referente a cada região aí. Olha que interessante. Você consegue ver o nome da região e o valor da região também. Caso você queira mostrar esse valor aqui no mapa, você pode fazer o processo que a gente fez. Então você clica, por exemplo, aqui nos rótulos de dados, ó, clica com o botão direito, por exemplo, formatar rótulos de dados, e aí, ao invés de deixar só o nome da categoria, você pode clicar aqui em valor também. Por quê? Porque dessa forma você consegue mostrar duas informações, olha só, Amazonas e o valor. Só que aí tem aquele detalhe, né? Fica tanta informação que você não consegue ver por completo, ó. Eu vou deixar aqui só mesmo o nome da região. Se eu quiser ver o valor, eu coloco o mouse por cima que ele me mostra. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Assim que a gente faz, então, aqui no Excel, um mapa que pode nos ajudar muito na apresentação de um relatório, de um projeto, um relatório, um dashboard de vendas, por exemplo. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Ficou com dúvida? Deixe um comentário e se inscreva no canal porque eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu, pessoal. Até amanhã.